princípio e o fim, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Noite de celebração, de louvor, de adoração. Noite também de participar da comunhão, da ceia do Senhor, participar da comunhão com os irmãos. Estamos aqui relembrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá? Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 4 até o verso de número 8. Apocalipse 1. Bem, Apocalipse 1, capítulo de número 1, versículo de número 4, versículo de número 8. Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro. Não é o livro do fim. É o livro do novo começo. Aquilo que Deus começou a fazer em Cristo, na cruz, e que logo em breve Ele vai completar aquilo que Ele começou para a sua glória. Não é um livro para se ter medo, como alguns imaginam. É um livro de vitória, é um livro de louvor. Por todo o Apocalipse existem vários cânticos de adoração ao Cordeiro e ao Todo-Poderoso, pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele fez e Ele está fazendo através de Cristo. E hoje nos juntamos aquelas igrejas para celebrar aquele que é digno, aquele que morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita do Todo-Poderoso. Amém? Vamos lá? Repetindo, capítulo de número 1, verso de número 4, diz assim o texto: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Verso 8 e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Maravilha, né? Irmãos, João, ele, como vai relatar em versos à frente, por causa do testemunho da palavra, ele foi levado à ilha de Patmos e lá, de forma extraordinária, foi tomado pelo Espírito e Deus então o mostrou, o revelou as coisas que ele estava fazendo, as que ele iria fazer e as que ele faria depois dessas. Então João tem uma visão de tudo que vai acontecer com uma igreja. O objetivo, é claro, era fazer com que a igreja tivesse paz em seu coração, já que
provavelmente, a não ser esse João, todos os outros apóstolos já haviam morrido. Os principais líderes da igreja já tinham partido. E algumas boas igrejas sofriam a perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. E aí Deus então envia uma mensagem para lembrá-los que a igreja pertence a Jesus, porque foi ele que a estabeleceu. E que não importa o que aconteça na terra, porque o governo de todo o universo, inclusive a igreja, estão com o Senhor, que está assentado em seu trono, e do Cordeiro que morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Que não importa o que se passe aqui e o que as autoridades ou qualquer um que seja tente fazer com a igreja, no trono existe alguém que governa soberanamente e que tem o controle de absolutamente tudo e nada foge da sua mão. Essa mensagem é tranquilizadora. Ela é de paz e de segurança. E é isso que João vai transmitir agora a essas igrejas. É isso que ele precisa contar a eles agora, o que é que vai acontecer. Ele começa dizendo então, João, as 7 igrejas da província da Ásia. Nós imaginamos que essas igrejas representavam todas as outras igrejas. Elas receberiam as suas cartas e, consequentemente, as outras igrejas também teriam acesso a essas informações. O que João começa a dizer aqui, quando envia a essas igrejas, igrejas essas que nós vamos ver no capítulo 2, capítulo 3, potencialmente perseguidas, igrejas pobres, igrejas numericamente pequenas, igrejas ricas financeiramente, mas desvirtuadas, igrejas que perderam o fervor espiritual, igrejas também que estavam completamente mortas, igrejas que preferiram trocar a glória de Deus, a centralidade de Cristo, pela aprovação do mundo. João vai mandar então a elas essa carta, ou essa mensagem, porque quem está falando a João através do anjo é o próprio Senhor Jesus, que vai trazer a ele a mensagem, e ele precisava dizer àquelas igrejas o que vai acontecer. Mesmo que elas recebessem e receberam mensagens para falar que o fervor tinha passado, que eles toleraram falsos mestres, que a riqueza havia cegado eles, que a pobreza não era um problema, que ser uma igreja pequena também não era um obstáculo, porque Cristo estava com ela. Eles precisam receber uma mensagem daquele que está fazendo e daquele que irá fazer coisas ainda maior, para que essas igrejas ela tenha certeza de quem é que elas estão servindo, quem as chamou e quem a está conservando agora. E é isso que João vai começar a falar aqui na sua introdução. E, normalmente, as cartas, a gente vai ver isso em Paulo, nos outros apóstolos, eles começam lá, a graça do Senhor Jesus, e apóstolo chamado por Deus, e ele vai lá e direciona a carta. João não. Aqui é diferente. Porque a mensagem que ele tem para trazer à igreja é uma mensagem extremamente poderosa. É uma mensagem extremamente forte. Uma mensagem que vai abalar as estruturas da igreja. Elas nunca mais serão a mesma. E João começa, graça e paz. E ele diz, olha, essa graça e essa paz, ela vem através de Deus Pai
E ele dá a característica de Deus Pai. O que é, o que era e o que há de vir. É o Deus Pai, aquele que era, que vocês conhecem a história dele no passado, aquele que está atuando agora através de Jesus, o que está fazendo essas coisas através do Senhor Jesus, e aquele que há de vir, aquele que vai continuar através do seu Filho Jesus, completar a sua obra e trazer o seu reino plenamente. Não é qualquer pessoa que está enviando essa mensagem, não é qualquer um. É o Pai que ele é, que ele era e que ele há de vir, o Todo-Poderoso. É ele que está enviando essa graça e essa paz para vocês. Não é só a graça tradicional que nós estamos acostumados com ela, ou a paz, o shalom dos judeus de tranquilidade em meio à perturbação. Não, ele fala, olha, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, é ele que está enviando essa mensagem. E ele continua, não só isso, mas também o Espírito. O Espírito, 7 Espíritos aqui é o Espírito Santo. Aquele que está atuando é por meio do Espírito que Deus está fazendo com que as coisas aconteçam. É mediante o Espírito Santo que Deus está realizando a sua obra. É por meio do Espírito que nós somos convencidos, que nós nos entregamos a Jesus. É por meio do Espírito que nós somos selados. É por meio do Espírito que nós temos a garantia da salvação. E é por meio do Espírito que Deus está fazendo as coisas que Ele está fazendo. E é por meio do Espírito que Deus fará as coisas que Ele prometeu aqui nesse livro que Ele vai fazer. É o Espírito que está enviando essa graça e essa paz ao nosso coração. É este Espírito que atua na igreja desde o passado, que continua desde lá do Pentecostes, que passou pela antiguidade e está atuando até hoje para a glória de Deus. É esse Espírito que traz graça e paz ao coração da igreja. E João termina essa primeira parte da introdução. Ele fala, e de Jesus Cristo, fiel testemunha. Fiel testemunha aqui é martírio, aquele que morreu. É disso que João está falando, olha, aquele que morreu, é ele que está enviando essa mensagem, é ele. Essa graça e essa paz, ela está vindo mediante aquele que morreu. E ele continua, mas ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro da nova criação. É nele a ressurreição está. A morte não pôde detê-lo. A morte não conseguiu vencê-lo. Ele que é testemunha fiel, que morreu para cumprir a promessa de Deus, também é o primogênito dos mortos. A sepultura não pôde detê-lo de forma alguma. A morte não conseguiu vencê-lo. É aquilo que Paulo fala. Aonde está a morte, a sua vitória? Perdeu para Jesus. Perdeu na ressurreição de Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. E quando João fala isso, primogênito dos mortos, acompanhando Paulo principalmente, ela vem acompanhada de uma promessa, dizendo, olha, ele é o primeiro da ressurreição. Então, todos agora que crê em Jesus, também naquele dia vão ressuscitar e estarão com ele para todo sempre. Temos a garantia aqui de que mesmo que quando Jesus voltar, nós estivermos na morte, quando ele voltar, nós voltaremos à vida e estaremos com ele para todo sempre, para a eternidade. Porque ele é o primogênito dos mortos e garante a nossa plena ressurreição. E João completa, ele é o soberano dos reis da terra. Aí aqui João, ele vem de uma forma maravilhosa falar isso. Porque para aquelas pessoas, para aqueles irmãos, para aquela sociedade, o soberano é o imperador, é César. Ele é o soberano, não tem ninguém acima dele, ninguém pode contra ele. Aí João fala, não. O soberano é Jesus. Jesus sim, esse é o soberano. É ele que está acima de todos, de todos. Possa ser que agora as pessoas não o reconheçam como tal. Possa ser que agora só a igreja que recebeu essa mensagem consiga se submeter a Jesus como soberano dos reis de toda a terra e reconheça que ele é Senhor.
Só que Paulo diz em algum lugar que vai chegar um tempo onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará no céu, na terra e embaixo da terra que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Possa ser que agora as pessoas não queiram reconhecer, mas haverá um dia em que todo mundo vai ter que abrir a sua boca, crente ou não, servo de Deus ou não, da igreja ou não, que passou pelo batismo ou não, que toma ceia ou não, vai ter que se dobrar diante de Jesus e reconhecer que Ele é o soberano para a glória de Deus. Todo mundo vai ter que ver a glória de Jesus e dizer: Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. É a Bíblia que fala isso que vai acontecer. Aí João agora, irmãos, ele vai nos falar aqui sobre motivos que nós temos para louvar a Deus. Nós temos motivos para poder cantar em louvor ao Senhor. Por quê? 3 coisas João destaca que são dignas de louvor aqui. 3 coisas que ele destaca e pelas quais nós, a igreja do Senhor Jesus, deve adorar. Primeiro, Ele nos amou. Nós devemos louvar a Cristo porque Ele nos amou. Cristo é digno de louvor, Cristo é digno de adoração, Cristo é digno de exaltação, Cristo é merecedor de todas as palavras que saem da nossa boca aqui hoje, rendendo a Ele graça, porque Ele nos amou. E a Bíblia diz que por causa deste amor, Ele se entregou à morte, para que através dela nós fôssemos perdoados e na sua ressurreição nós fôssemos justificados. Então nós temos motivos para louvar a Deus, não só por tantas bênçãos que nós recebemos, mas primeiro, porque Cristo nos amou, porque Cristo, Ele deu a sua vida por nós, Ele provou o seu amor por nós, quando Ele morreu na cruz, e isso é digno de louvor. A segunda coisa que ele diz aqui, porque Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Nós que estávamos presos, condenados pelo pecado, nós que estávamos aprisionados, que não havia esperança, éramos escravos do pecado. Mas agora, por causa de Cristo, por causa da testemunha fiel, por causa daquele que morreu na cruz, por causa daquele que nos amou, por causa daquele que entregou a sua vida por nós, por causa daquele que foi fiel até a morte, morte de cruz, nós fomos libertos dos nossos pecados e hoje podemos nos achegar aqui em comunhão com o Senhor e celebrarmos a ceia dele, celebrarmos aqui a morte e a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque nós fomos libertos do pecado por causa do sangue de Jesus. Isso é digno de ser louvado. Isso é digno de ser adorado. Esse é um motivo, e tanto para que a gente possa celebrar o Senhor. Por quê? Estávamos condenados. Estávamos perdidos, sem esperança. Nós não tínhamos nada. Absolutamente nada. Mas o soberano dos reis da terra se entregou na cruz por nós. A testemunha fiel, primogênito dos mortos, ele foi até aquela cruz para morrer em nosso lugar, para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados. E isso é merecedor de toda adoração. Isso é merecedor de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração que se entregue a Jesus aqui nessa noite e diga: louvado seja o Senhor de eternidade a eternidade, porque com seu sangue eu fui liberto do pecado. Esse é um louvor que nós precisamos cantar em adoração ao Senhor. E mais, terceiro,
João nos diz, motivo de nós louvarmos ao Senhor, porque Ele nos fez reino e sacerdotes. Jesus agora pegou um povo que não era seu, um povo que estava afastado de Deus, um povo que estava longe de Deus, que não queria saber nada de Deus, um povo que o pecado ele tinha tomado conta da nossa natureza a tal ponto que até as nossas boas ações, o profeta disse que era trapo de imundícia, não servia para absolutamente nada, não tínhamos nada, era assim que nós éramos, longe de Deus, afastado de Deus, sepulcros caídos mesmo, era coisa terrível, o coração era ruim, é mau, era assim que nós estávamos. Aí Jesus agora, na sua morte, na sua ressurreição, ele decidiu nos trazer para perto de Deus. Ele decidiu nos trazer para próximos de Deus. E João fala aqui, foi para isso que ele nos constituiu, reino e sacerdotes para servir a Deus. Vocês que estavam distantes, vocês que estavam longe de Deus, vocês agora foram trazidos para perto de Deus. Vocês foram colocados na presença de Deus. Antes era coisa privilegiada de alguns poucos que podiam entrar no Santo dos Santos, no lugar santo. Agora não. Todos vocês agora podem vir e entrar na presença de Deus, porque Jesus abriu um novo caminho através da sua morte. E agora todos nós, toda a igreja, todo crente, todo salvo, ele faz parte do reino e do sacerdócio de Cristo para a glória de Deus. Ou seja, você pode orar e Deus te ouve, você pode chorar e Deus te consola, você está na prova, Deus está contigo, não precisa mais de um intermediário. Cristo rasgou o véu de alto a baixo e você tem acesso a Deus agora através de Cristo Jesus. Isso é motivo de adoração e de louvor ao Senhor. Isso precisa ser adorado. E é assim que João termina essa parte, irmãos. É assim que João, quando ele fala sobre essas coisas, é dessa forma que ele termina. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Jesus precisa ser adorado, não pelaquilo que Jesus nos dá, não pelos bens que recebemos, não pelo trabalho, não pela casa, não somente pela saúde, é claro que também por isso, mas principalmente porque Ele nos amou, porque Ele nos libertou do pecado e porque Ele agora nos deu acesso ao Pai e nos trouxe para sermos reino e sacerdotes diante de Deus. Cristo precisa ser louvado por isso. Essa salvação que nós precisamos louvar ao Senhor. Essa salvação que nós precisamos entregar a Deus em louvor pelo aquilo que Ele fez, pela obra que Ele realizou. E é isso que João faz, é isso que, e por todo o livro de Apocalipse nós vamos ver várias vezes acontecendo. Quando Deus faz algo extraordinário, os 24 anciões eles cantam, os anjos cantam, santo, santo, santo é o Senhor para todo sempre. Sempre que acontece algo extraordinário, eles param e começam a adorar, começam a glorificar a Deus, porque o que Deus faz é grande, o que Deus faz é poderoso. Não obstante, também nós, nessa noite, devemos render graça ao Senhor, celebrar a Deus, adorar ao Senhor com todas as nossas forças, cantando a Ele um hino de gratidão e de louvor, com um coração quebrantado diante dEle, porque antes nós estávamos longe, antes nós estávamos perdidos, mas a fiel testemunha morreu em nosso lugar. O soberano dos reis da terra nos amou e nos trouxe para perto de Deus agora, e nós somos considerados como filhos, herdeiros de Deus. Somos agora salvos em Cristo e estaremos com o Senhor para todo sempre e para toda eternidade. Amém, irmãos? E João vai terminar essa parte com uma promessa, uma solene promessa. Ele envia às igrejas essa mensagem poderosa, a convoca a adoração pelaquilo que Deus ele fez e está fazendo em Cristo Jesus, mas ele também encaminha uma promessa.
O versículo de número 7. Eis que ele vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ele nos deixa uma promessa agora, dizendo a nós que o Cristo que nós confiamos, que nós entregamos a nossa vida a Ele, o Cristo pelo qual nós celebramos aqui hoje a comunhão com os irmãos, o Cristo pelo qual nós rendemos a nossa vida e adoração a Ele, Ele vai voltar. Ele vai voltar. É uma promessa. Mais uma na Bíblia, para completar todas as outras que já haviam sobre a volta do Senhor Jesus. Mas dentro dessa mensagem tão poderosa, para igrejas potencialmente que eu falei, passando por tantas situações diversas, essa promessa ela é maravilhosa, como ela é ainda hoje a nós. A certeza que nós temos que Cristo ele voltará. E João diz, não somente virá, não, ele virá nas nuvens, e todo olho verá quando Cristo ele voltar. Em outro lugar diz que ele virá com poder e com grande glória. Cristo voltará. Essa é uma promessa fiel da palavra de Deus. Ela não vai passar de forma alguma. Cristo voltará. Cristo voltará. Talvez alguns estejam desapercebidos. Talvez a correria da vida, do dia, dos afazeres, as ocupações que nós temos, talvez não nos deixe enxergar essa verdade tão perene das Escrituras, essa realidade tão extraordinária, essa esperança que ela é fundamental para a nossa fé, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sentido pelo qual nós estamos aqui como igreja, rendendo graças a Deus pela salvação que Ele nos deu, a expectativa e a esperança que move o nosso coração, não é receber nada aqui nessa terra, não é se tornar conhecido, famoso, rico e bem-sucedido, embora isso possa acontecer, mas esse não é o objetivo. O objetivo pelo qual nós nos reunimos aqui, e Paulo fala aos Coríntios, no texto que nós usamos para a ceia, que nós devemos pegar o pão e o cálice, fazendo isso todas as vezes até que Jesus ele venha. Nós estamos aqui participando essa noite, e o que alimenta o nosso coração é a esperança que logo mais o céu se abrirá, e com poder e grande glória, Cristo aparecerá nas nuvens e ele consumará o reino de Deus para toda a eternidade. A obra será completa, a morte será destruída, o pecado será acabado, a doença será terminada, o choro não vai ter mais, tudo isso vai passar e nós estaremos com o Senhor para todo sempre e para toda a eternidade. Amém por isso. Essa é a realidade. É isso que vai acontecer. E para garantir essa promessa, não sou eu que estou falando. Essa promessa não é minha. Como se João estivesse dizendo isso. Olha, quem está falando isso, quem mandou eu falar essas coisas, não é produto da minha imaginação, não é coisa da minha cabeça. Não, quem mandou eu falar isso para vocês foi o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está garantindo a volta de Jesus é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Quem está garantindo que essas coisas vão acontecer não sou eu, não é a igreja, não é a Batista da Graça, não é a Assembleia de Deus, não é qualquer outra igreja. Quem está garantindo isso é o Alfa e o Ômega, é o que pode todas as coisas. E tem um negócio interessante aqui entre esse Alfa e Ômega,
Me ajude aqui o nosso especialista no idioma original da Bíblia. Parece que o alfa é a primeira letra e o ômega é a segunda, a última, né? É como se dissesse, olha, ele é o princípio e ele é o fim. Mas aqui o João insere alguma coisa importante para não dar a ideia de Deus está no começo e Deus está no fim. Não, peraí. Ele é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, do começo, no meio e no fim, Deus é fiel com a sua palavra. Não importa, ele não só está no começo ou só estará no final. Deus está em todo o tempo com a sua igreja, porque quem garante a vitória final é o Todo-Poderoso. É Ele que está prometendo e ratificando a volta gloriosa de Cristo e dizendo para a sua igreja: isso vai acontecer, isso vai acontecer, porque Ele é fiel com a sua palavra. Ele é fiel com a sua palavra. E eu creio que isso irá acontecer. Eu creio porque quem garante a nós é o alfa e o ômega. É o princípio e o fim, é o Todo-Poderoso. Quem está garantindo é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. É Ele que está dizendo à sua igreja nessa noite: sou eu, calma. As coisas vão acontecer, as coisas vão se suceder. Nós passaremos por dificuldades, tribulações, lutas. Às vezes, talvez achando que estaremos perdendo a esperança, parecendo que estamos sozinhos nessa jornada. Mas Ele diz: não, o alfa e o ômega está aí. O princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. É Ele que está sustentando com a sua mão poderosa e não falhará com a sua promessa. Daqui a pouco, tudo isso daqui vai se desfazer. Daqui a pouco, tudo isso daqui vai passar. Daqui a pouco, tudo isso daqui vai acabar. Daqui a pouco, tudo isso vai ser deixado para trás. E aí nós estaremos com Cristo para toda a eternidade. Aí nós estaremos com o Senhor para sempre. E lá nós cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós nos renderemos completamente a Ele, sem reserva. Nos daremos completamente. O coração será todo entregue a Cristo para toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, enquanto aguardamos com expectativa a manifestação do Filho de Deus, Deus cumprir com a sua promessa, nós ensaiamos isso, nós treinamos isso, nós nos juntamos aqui em uma noite como essa para relembrar aquilo que Cristo fez por nós, para render graças ao seu nome, dar louvor a Ele para todo sempre. E enquanto nós estaremos participando da ceia do Senhor, relembrando como memorial daquilo que Cristo fez em nós, por nós, e com esperança, aguardando esse grande dia, quando nós estaremos com o Senhor para sempre. É isso que nós faremos aqui. É isso que nós, em alguns minutos, participaremos dessa celebração, que aponta exclusivamente para Cristo, para aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez, e aquilo que Ele vai fazer quando Ele voltar. Então o coração aqui essa noite, quando participarmos, seja esse coração contrito, quebrantado, grato, coração entregue, coração disposto a louvar, a engrandecer e a exaltar aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Convido-os a uma oração, nessa oração de gratidão, de louvor, onde você pode render a Deus graça, pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados, entregar ao Senhor a sua vida. Querido Deus,
Em nome do teu Filho amado Jesus, nós nos colocamos diante de ti. Nós cremos em ti. Nós louvamos tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Perdoa as multidão dos meus pecados, as minhas falhas, as minhas faltas. Dá, meu Deus, um coração grato, um coração contrito, um coração quebrantado aqui essa noite. Um coração rendido ao Senhor. Pai amado, que a nossa esperança aqui essa noite seja a glória de Deus em Cristo e na sua volta gloriosa, poderosa. Na sua volta que abalará todos os poderes da terra, onde os mortos vão ressuscitar e nós, os que estaremos vivos, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e estaremos contigo para todo sempre. Isso seja o que motiva o nosso coração, que alegre a nossa alma, que traga conforto e consolo a nós. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus.